Encerrando aqui a nossa primeira parte, não temos muito tempo que sobra, mas eu quero falar um assunto maravilhoso. No programa passado, nós falamos, como eu falei no começo do programa aqui, agora nós estamos entrando na outra parte. Nós mostramos que o que traz a evidência do sexto selo é a presença de Cristo na terra. A sua presença causa com que a presença de Satanás também se manifeste. Onde Cristo está, Satanás se manifesta. Se Cristo está se manifestando em carne, Satanás está se manifestando em carne. Então, quando ele começa a se manifestar na terra, de uma maneira especial, na rua Azusa, o derramamento do Espírito Santo, e o Espírito Santo invade toda a terra. A Bíblia diz, no capítulo 18 de Apocalipse, a Bíblia diz o seguinte, vamos ver aqui, em Apocalipse 18, tomando um pouquinho do programa passado, que foi muito maravilhoso, olha lá, ó. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. Bom, este anjo que aparece aqui é o Cristo, e ele aparece no começo da era, é ele que está lá, irmãos, é ele que está lá, o profeta disse, é ele. E ele fala na mensagem às 10 virgens, 144 mil judeus, fala daquele vento que desce, que o vento era um anjo, é ele. E aí nós vimos o profeta dizendo que o Espírito Santo, que o anjo do Senhor é o Espírito Santo, mostrando que é a mesma pessoa. E quando ele aparece ali, aparece a presença dele, a aproximação dele na terra, e ele diz numa mensagem, eu acredito que é a marca da besta de 54, que ao mesmo tempo que ele estava se aproximando, estava chegando na terra, tinha um outro personagem chegando na terra, que era o próprio diabo, que é a encarnação do diabo para o seu último ministério, e ele vem para a sua última cavalgada. Ele estava vindo, e quando ele se aproxima, aquilo causa a influenza que matou milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, na Primeira Guerra Mundial. Isso aí no aspecto físico, tá? No aspecto físico. E, por outro lado, a aproximação do Espírito Santo na Rua Azusa trouxe a cura para milhões de pessoas, para milhares de pessoas. Então nós vemos a obra do anticristo e a obra do Cristo na terra. E ele aparece ali e começa a fazer esta obra, não é? Ele começa a fazer esta obra e nós mostramos que a sua manifestação, quando ele aparece no começo desta era, ele aparece no ofício de Elias, já no começo da era, nós provamos pela Escritura, porque o profeta diz que aquele anjo de Apocalipse 7, verso 2, é o sétimo anjo, ele disse, aquele anjo é o sétimo anjo que está com o selo do Deus vivo, não é? Ele tem o selo do Deus vivo. E depois nós vimos mais tarde que realmente quando este anjo agora estava usando um vaso terreno, um pouquinho mais tarde, estava agora se manifestando em um vaso terreno, nós vimos que realmente ele tinha o selo de Deus, porque o selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. E o homem, o mensageiro que trouxe o batismo do Espírito Santo nessa era, nós sabemos quem é. E o povo convertido por ele são aqueles que também têm o batismo do Espírito Santo para compartilhar com os demais. O profeta diz isso na mensagem aquele dia no Calvário. O mesmo poder que estava sobre o profeta está sobre a noiva. Nós podemos compartilhar vida eterna, assim como ele veio com a vida eterna com o selo de Deus. Através da sua mensagem, ele liberou o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo nessa era foi liberado por esta mensagem que você tem aí. Sim, só que você vai ver que o Espírito Santo começou a cair antes do profeta entrar no seu ofício profético em 1946, mostrando que o verdadeiro Elias desta era é Jesus Cristo. O verdadeiro Elias desta era, está na mensagem, qual é a atração sobre a montanha? O verdadeiro Elias desta era é o Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, o verdadeiro Elias de todas as eras é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Tiago 5, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Como é que ele poderia fazer aquilo? Como é que ele poderia fechar o céu? Porque Cristo estava nele, porque Deus estava nele, fazendo aquelas obras. Isso é muito fácil de entender, não é? Então nós vimos no começo da era, ele aparece, e tem um aspecto muito interessante aqui, que o profeta disse assim, olha, aquele anjo, de Apocalipse 7:2, é o mesmo anjo que assinalou um pouquinho antes da entrada de Tito em Jerusalém e destruiu aqueles judeus, não é verdade? Nós vimos isso nas lições passadas, nas duas últimas lições, se você quiser, você volta lá e assista. Muito bem, mas por que eu estou dizendo isso?
tem algo maravilhoso. Porque aí ele diz assim, olha, a profecia a respeito da vinda desse anjo, a profecia a respeito do trabalho, da obra que esse anjo realizaria na terra, nesta era, está no livro de Ezequiel, capítulo 9. E lá no livro de Ezequiel, capítulo 9, aquele sétimo anjo estava vestido de linho, que representa o Espírito Santo, não é? Então o Espírito Santo estava naquele mensageiro, ele estava trazendo o Espírito Santo para selar aqueles que gemiam e choravam pelas abominações feitas na cidade. Muito bem, nós já vimos isso, falei várias vezes, que eu acho esse um assunto que conecta muitos pontos, conecta as trombetas, conecta o selo de Deus, conecta as taças e conecta as pragas. E hoje eu queria pegar um pouquinho o ângulo, se der tempo nós começarmos aqui, nosso tempo já está quase se indo, mas eu gostaria de pegar este ângulo. Porque tem algo que acontece aqui, e o irmão Brano explica para nós, que quando ele vem, este anjo vem, ele tinha o selo do Deus vivo, ele tinha o Espírito Santo, mas ele tinha outra coisa também. Este anjo tinha o selo de Deus, mas este mesmo anjo, ele tem as pragas. Este mesmo anjo que tem o selo de Deus é o mesmo anjo que traz as pragas. Você quer ver ele? Nós sabemos que ele é o sétimo, não é? Veja em Apocalipse 14, Apocalipse 14, verso 6. Vamos ver aqui, ó. A partir do verso 6, eu acredito que é no verso 12. Vamos ver aqui, onde diz assim, no verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Está vendo aqui? Ele tem a praga para esta era. E a praga é a seguinte: aquele que adorar a besta, ou receber o sinal na sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus. Mas qual é a ira de Deus? A ira de Deus são as suas pragas. Então ele libera, é ele quem tem. Vamos ver um pouquinho a mais isso aqui. Para mostrar que é o mesmo anjo, nós vamos ler 2 ou 3 escrituras. A primeira está em Apocalipse 21. Primeiro nós temos que provar que este anjo é o mesmo personagem. Apocalipse 21, verso, vamos ver aqui. Verso 9. Tá, olha aqui. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Está vendo aí? Um deles. Quantos anjos tinham? 7. Tá, mas um deles tinha todas as pragas. Está vendo aí? Vendo os 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Então quer dizer, o mesmo anjo que está com as pragas na mão dele, que tem as taças, está dizendo aqui, ó, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias. Todos eles tinham as taças cheias, não é? Todos eles tinham as taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Aí ele vai e mostra a noiva. Ele mostra quem é a noiva. É por isso que ele prega uma mensagem escolhendo uma noiva. Ele estava mostrando quem era a noiva de Cristo, qual é o caráter da noiva de Cristo, quem ela é, como ela se veste, como ela se porta, não é? Tudo bem. Então, um desses 7 anjos, daqueles que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, veio e falou comigo. Agora eu quero que você entenda algo. Nós sabemos que em 1963, quando ele entra na parte final do seu ministério, na terceira puxada, o que ele recebeu de Deus foi toda a bênção de Deus e toda a maldição de Deus. Por isso que foi lá no monte Pôr do Sol, nós conhecemos a história, assim como Moisés, lá no monte, ele disse sobre as pragas, sobre as bênçãos e as maldições que estavam escritas, não era? Você lembra disso aí lá no livro de Êxodo, não é verdade? Então esse profeta, como ele era o Moisés desse dia, como ele era o profeta desse dia, ele traz as bênçãos e na sua mensagem também vem as pragas para aqueles que rejeitam esta mensagem. Então nós vemos ali que ele vem e apresenta também a noiva do Cordeiro. Bom,
no capítulo 15, aparece de novo. No capítulo 15, diz assim, ó. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Tá? Bom, tem duas coisas aqui que eu quero que vocês notem. Tem duas coisas aqui para nós entendermos o nosso assunto. Vamos ver aqui se eu peguei todas as escrituras. Exatamente. Tá. Então, tem duas coisas, irmãos, que precisam acontecer. Esta mensagem tem trazido as pragas. Libera as pragas sobre o mundo, sobre aqueles que não têm o sinal em suas testas, não é? Só que nós dependemos, a palavra depende, Deus depende de uma coisa, de algo para ativar a consumação da ira de Deus sobre a terra. Isto é, o clímax da ira de Deus, toda a ira de Deus, toda a ira que ele tem a ser despejada nesta terra. Porque quando você vê lá na Primeira Guerra Mundial, que aquele anjo disse assim, olha, pare. Quando o profeta explica para nós o que significa pare, o profeta disse assim, ó, o que ele estava dizendo é, para que não haja uma destruição completa, até que eu tenha assinalado os meus servos. Aí ele mostra como é que Noemi é assinalada, ou os 144 mil, e Ruth aparece ali no meio. Ele estava tentando chegar em Ruth. Vocês conhecem a história. Muito bem. Então nós vemos que quando ele disse assim, olha, segure, não quer dizer que era para parar completamente, mas não era para que houvesse uma destruição completa, para que as pragas não caíssem em plenitude, até que algo acontecesse. Bom, este algo acontecer, nós já sabemos o que é. Deus tem que tirar o povo daqui, para que ele possa consumar a sua obra, não é? Agora, na mensagem Almas que estão em prisão agora, o profeta diz assim no parágrafo 293, conectando com esse pensamento, não perca o pensamento. Olha, vocês sabem, pode até ser que o seu nome não esteja no livro da igreja, mas pode ser que a sua vida reta é a que está assegurando, a sua vida justa, é a que está assegurando a ira de Deus de não cair no mundo hoje. O mundo não vai acreditar. Você, mulher, que é chamada de santa, que rola no chão e etc. Você, homem, que mal sabe coisa alguma, mas você chora a Deus dia e noite pelos pecados do país, pode ser que seja você que esteja segurando a ira. Se eu conseguir achar 10, eu pouparei. Se eu achar 10, aí o profeta está se referindo aos dias de Sodoma. Lembra que quando Abraão pleiteava com Deus, e ele disse, se eu achar 10, eu não destruirei. Mas, irmãos, aqui tem um segredo. Aí o profeta diz assim, ó, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será. Está vendo o que eu quero dizer? Bom, isso significa o quê, irmãos? Este mundo é a Sodoma de hoje. Assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Isso significa que o mundo inteiro se transformaria numa Sodoma. Pois é, acontece que dentro de Sodoma, estão os eleitos de Deus, porque nós estamos caminhando no mundo ainda, não é? Então, quer dizer, e ali nós vemos a cena onde Abraão perguntava, mas se tiver lá, o Senhor vai destruir? Ele falou, não, se tiver, eu não destruo. Se tiver 10, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, eu não destruo. Não é verdade? O que isso significa? Que no momento que a noiva de Cristo sai da terra, então a ira de Deus completa cai, porque não tem mais ninguém aqui. Não tem mais nenhum aqui para que pudesse segurar a ira de Deus. Entende? Não tem mais ninguém, então ele pode trazer a consumação completa. Então são duas coisas que nós devemos entender. Não pode haver uma destruição completa. Agora, o que é essa destruição completa? Bom, não quer dizer que a ira de Deus não já esteja caindo na sua força. Sim, isso está acontecendo. Mas não pode atingir todos os lugares. Onde tiver um eleito, não pode atingir. A tua casa não pode ser atingida, a sua vida não pode ser atingida. Se Deus está nessa congregação, ela não pode ser atingida. Se Deus está no ministro, ele não pode ser atingido. Essas pragas não podem atingir aqueles que têm o selo de Deus.
Está entendendo? Nós já falamos sobre isso nas lições passadas. E parece ser simples, mas é muito profundo. Então ele disse, olha, assim como foi nos dias de Sodoma, se tiver 10, então nós estamos falando do quê? Do rapto. Nós estamos falando do quê? Da saída da noiva, da ida da noiva, ela sair da terra para que a ira de Deus possa ativar, para que a ira de Deus caia para todo lado, para que a ira de Deus varra a terra. Não é verdade? Então nós vemos ali no capítulo 15 o que é que está acontecendo. Bom,